Neste novo episódio do Café com Lutas, recebemos o professor Bruno Huberman para avançarmos no tema da luta palestina, movimento judaico, sionismo, antisionismo. Bruno, seja bem-vindo ao Café com Lutas e para iniciarmos essa conversa, peço que se apresente. Olá, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Huberman, né? Eu sou professor de Relações Internacionais da PUC, e sou autor de um livro chamado Colonização Neoliberal de Jerusalém, e participo de um coletivo chamado Voz Judaicas por Libertação, um coletivo de judeus antisionistas, que busca, né, se solidarizar com a questão palestina, né, com os palestinos em sua luta por libertação. E é isso. Então, Bruno, as pessoas confundem o movimento judaico com o movimento sionista. Você pode dizer para a gente quais as principais diferenças? E existe algum movimento de trabalhadores antisionista em Israel? Então, o sionismo, ele é um movimento judaico de nacionalistas, né? Ou seja, de judeus que ambicionavam combater o racismo que eles sofriam lá na Europa através da formação da conformação de um Estado-nação judeu, assim, né? A Palestina não era necessariamente uma escolha necessária, assim, para o movimento sionista, né? Que cogitou diversos locais, mas a Palestina foi escolhida porque trazia uma legitimidade, né, importante assim, para o movimento judaico, para o movimento sionista, ao trazer esse discurso do retorno, né, de que os judeus estariam retornando à sua terra prometida, que é um discurso bíblico, mas que judeus, mesmo seculares, mesmo socialistas, né, ali do século XIX, adotaram esse discurso, né? E a partir disso foi constituído o movimento de colonização, né, ou seja, de migração e assentamento para a construção de um Estado-nação soberano, né, na Palestina, a partir da expulsão, né, do povo nativo, assim, da destituição, do desenraizamento, né, e foi esse processo que se consolidou na Palestina no final do século XIX e que veio a resultar em 1948 na criação do Estado de Israel, né, após diversas, né, bem-sucedidas estratégias de assentamento e diplomacia internacional, que em 1948 resultou na expulsão, né, de 750 mil palestinos. E a partir disso foi criado o Estado de Israel. Mas, desde o início, existem judeus antisionistas, né? O sionismo foi uma das respostas, né, dos judeus ao antissemitismo, né? Existiram aqueles que buscaram, né, de alguma forma, participar das lutas revolucionárias socialistas, no qual a identidade judaica não era necessariamente um elemento central, né? Como é o caso de Trotsky, por exemplo, né? E existiu aqueles, né, trabalhadores judeus ali do leste europeu, né, que buscaram, né, conciliar ao mesmo tempo as suas ambições socialistas e sua identidade judaica, né? Ou seja, sem ter que a sua identidade judaica diluir-se nos interesses da classe trabalhadora de alguma forma, né? E esse era entre outros, teve o Bund, né? O Bund era o movimento de trabalhadores judaicos da Lituânia, Bielorrússia, Polônia, se eu não me engano. E esse era um movimento de trabalhadores judeus, né, socialistas, que ao mesmo tempo reivindicava uma autonomia para a nação judaica, mas não era uma autonomia a nação que eles buscavam construir a partir da colonização, como eram os sionistas. Eles ambicionavam que os judeus tivessem uma certa autonomia dentro de um Estado socialista, né, revolucionário na Europa, né? Tanto que
na União Soviética teve um esforço ali no período stalinista de construção de nem sei dizer, né, mas uma região autônoma judaica, que até esqueci o nome, né? Mas o que eu estou querendo dizer teve diversos projetos judaicos, né? Os judeus participaram das suas diversas formas para pôr fim à opressão e subjugação qual eles estavam confinados na Europa, né? Isso sem falar dos judeus que viviam na África e na Ásia, né, que estavam numa outra situação. Mas aqui falando principalmente dos judeus europeus, em particular dos judeus do leste europeu, que era a maioria dos judeus, eram hegemonicamente trabalhadores, né, porque eles viviam sob uma espécie de apartheid no Império Czarista. E então, dessa forma, que desde sempre teve uma cisão entre as comunidades judaicas, né, entre sionistas e não sionistas, anti-sionistas, né? Só que o sionismo veio se tornar hegemônico e dominante, né? Venceu ideologicamente, materialmente as disputas, né? Que criou o Estado de Israel, né? E se tornou dominante entre os judeus do mundo inteiro, né? Em Israel sempre houve um certo tipo de críticas, né? Essas críticas tiveram maior ou menor grau dependendo do momento histórico, né? Você falou de trabalhadores judeus não sionistas, né? Em Israel teve um movimento já chamado Matzpen, que eram judeus comunistas, né? Ali nos anos 60. Existe o Partido Comunista em Israel, que é formado tem judeus antisionistas, mas é bem minoritário, né? O movimento judaico antisionista ele é mais forte fora, né, de Israel, mas não quer dizer que você seja antisionista, que você seja socialista, que você seja comunista, né? Como nos Estados Unidos, né? Obviamente, geralmente são movimentos à esquerda, né? Embora existam os antisionistas ortodoxos, que rejeitam o sionismo por razões religiosas, né? Mas grupos bem pequenos, como os Neturei Karta em Nova York. A maior rejeição geralmente é por entender que o sionismo é um projeto colonial, que promove apartheid, violência, e que o sionismo é uma violência contra os judeus em si também, né? E, portanto, né, os judeus, para serem livres, não sofrerem opressão, né, e assim por diante, devem lutar pela emancipação e libertação de todos, um projeto antirracista, anticolonial, que não vislumbre somente a questão judaica, a resolução da questão judaica em si, em particular, né, mas que abrace outras questões de povos subjugados, né, mas enfim, né, um pouco o âmbito aí dos judeus e as suas divisões, digamos assim, nos últimos séculos, talvez. Existem relatos de intelectuais, jornalistas e grupos políticos que foram processados e perseguidos judicialmente por organizações sionistas depois de expressarem opiniões contra o governo israelense e o genocídio palestino. Então, como é ser um intelectual investigador judeu da Palestina nesse contexto de ameaça ao direito de opinar? Você sofreu algum tipo de hater aqui no Brasil? Como é que está sendo isso? Acho que tem os dois lados da moeda de você ser um pesquisador judeu. Acho que, por um lado, né, as pessoas te escutam, né, e te levam a sério de uma determinada forma, ou seja, o meu discurso tem uma potência, né, por eu ser judeu, em solidariedade com a Palestina, do que palestinos que têm o mesmo discurso do que eu talvez sejam menos escutados, né, por causa da subjugação racial, né, que os palestinos são confinados. Então, de alguma forma, eu conscientemente instrumentalizo esse privilégio, né? Embora a minha solidariedade com a Palestina não seja
necessariamente porque eu sou judeu, né, mas obviamente passa pela minha identidade judaica, né? Eu, por muitos anos, não me interessei em reivindicar essa judeidade para me solidarizar com a Palestina. Busquei, inclusive, por muito tempo, não participar de coletivos judaicos, eu não via muito sentido nisso, né, para me solidarizar com os palestinos, mas, enfim, eu entendi que isso que é uma posição política importante, e que, enfim, tem até a sua importância, e essa é por isso que eu reivindico, né, um judaísmo, a judeidade, a minha identidade judaica, embora sempre me identifique como judeu, né? Todo esse momento era só uma questão o que eu estou querendo dizer é só uma questão de como eu me identifico nessa posição dentro da solidariedade, assim, do movimento de solidariedade. E por causa disso, eu recebo bastante mensagens de ódio e ameaças, né, de judeus. Né? Eu nunca recebi ameaça de não-judeus. Os dirigentes do movimento sionista me perseguem profissionalmente, né, como os dirigentes das principais instituições judaicas, aqui dos sionistas, aqui do Brasil, né, e, além de tudo, indivíduos, né, judeus me enviam ameaças, né, me agridem, já sofri ameaça de violência física diversas vezes, quando me encontro me ameaçam, enfim. Mas também não é nada, algo desagradável, mas não é nada que, enfim, me deixe verdadeiramente vulnerável, assim, né? Mas é a forma de como funciona o sionismo, né? O sionismo, ele é um movimento violento, agressivo, né? Que é agressivo com os palestinos na luta por terra, impõe apartheid e tudo mais, e ele busca silenciar os seus críticos, inclusive os críticos judeus, de forma violenta, né? E age de uma forma violenta, não hesita a agir de forma violenta. E os indivíduos judeus sionistas agem organicamente de forma violenta, né? Não existe uma direção necessariamente, mas é porque é uma ideologia nacionalista extremamente essencialista, né? Que não tolera críticas e que vê críticas de pessoas que supostamente seriam seus irmãos, que seriam judeus, não sionistas, anti-sionistas, como traição, né? Entende a política somente através da identidade, né? E não a política, né, como algo mais universal, né? Ou seja, algo particularista. E a gente rejeita isso, né? E busca a universalidade, que todos e todas não sejam oprimidos. Bruno, essa é a guerra mais longa enfrentada por Israel desde a sua criação. Me parece que sem perspectiva de fim e sem perspectiva de vitória. Uma guerra que se expandiu ao norte da fronteira com o Líbano e ao sul com os ataques dos Houthis, inclusive com o fechamento do porto de Eilat, não sei se é assim que se pronuncia. Mas, enfim, qual o impacto desse conflito para o governo americano e a economia israelense? Acho que, para a gente entender esse conflito, você puxou os Estados Unidos e a questão econômica, né? Em primeiro lugar, ressaltar que Israel não tem capacidades próprias de manter uma guerra, né, por tanto tempo sem os Estados Unidos, né? Existe uma dependência direta e ampla, né, para Israel militarmente, né, manter por tanto tempo o conflito, né? Tanto que algumas semanas atrás, enfim, quando o governo Joe Biden limitou um pouco o envio de bombas, né, isso foi pouco depois do debate, quando o Joe Biden ainda era candidato, né, e foi pouco depois do debate presidencial com o Donald Trump, no qual ele foi péssimo, né, e começou a se cogitar que ele saísse, né, da chapa, e o Netanyahu gravou um vídeo jogando o Biden debaixo do ônibus, né,
denunciando que ele estava abandonando os irmãos israelenses e não sei o que lá. E então, né, é completamente dependente. E para Israel, as informações que chegam até a gente, acho que quando fizer acho que mais para o final do ano, assim, a gente vai ter acho que uma compreensão melhor, né? Mas parece que a economia israelense está por um processo acentuado de deterioração, né? Porque o processo de boicote a Israel, né, ou seja, parte da campanha que os palestinos têm promovido de boicote, desinvestimentos e sanções a Israel, tem sucessos bastante limitados ainda, né? São poucos os países que interromperam fluxos comerciais e relações diplomáticas com Israel por causa do apartheid, da ocupação e da guerra genocida que a gente vê desde outubro. Mas, né, tem havido algumas limitações, né? E essas limitações, em conjunto com o alto custo de você manter a guerra, tem provocado alguns desinvestimentos políticos, né? Ou seja, alguns países retirando investimento e tudo mais, alguns desinvestimentos orgânicos, assim, né? De algumas corporações, alguns fundos de investimento, como o Fundo de Investimento Norueguês, né? Vinculado ao petróleo norueguês, tem de alguma forma, retirado seus investimentos externos de Israel, né? Israel é um país profundamente dependente de investimento externo, né? Então, a guerra está criando uma possibilidade, né, de criar um problema econômico que cria um problema político bastante profundo para Israel no futuro próximo, né? Mas isso posto, Israel e os Estados Unidos, eles são movidos através da economia da guerra. A política externa do governo Joe Biden tem sido extensamente movida por guerras, né? Só a gente vê que no seu governo a gente viu a ascensão dos dois maiores conflitos armados do século XXI, guerra da Ucrânia e guerra de Gaza, né? No qual os Estados Unidos abastece os seus proxies, aí, seus aliados, Ucrânia e Israel, que não conseguem manter o conflito por conta própria, né? O Israel e a Ucrânia só mantêm o conflito contra os palestinos e os seus aliados, né? O Hezbollah, o Irã, os Houthis no Iêmen, assim por diante, o chamado eixo da resistência, por causa do apoio material, né? Os Estados Unidos não oferece somente mídia de proteção diplomática, não, é dinheiro, porrada e bomba, né? Inteligência, e são várias formas aí de assegurar, né, a sustentação do conflito, né? E não parece mudar com a Kamala Harris, por exemplo, né? Embora a Kamala Harris ela tenha escolhido para o seu vice um candidato, né, mais à esquerda, que não tratou, né, as manifestações estudantis por solidariedade com a Palestina como se fosse uns bandos de terrorista, como a maioria dos democratas trataram, né? Ele tratou com respeito, ele falou que os democratas que estavam indo votar e não votando nulo, né, devia ser um processo ouvido, né? Mas a Kamala Harris, num discurso público, né, ela foi interrompida por uma pessoa sendo solidária com a Palestina, né? E ela falou: se você não quer ganhar do Donald Trump, então sai daqui. Foi algo do tipo que ela falou, e foi aplaudida, tudo mais, né? Ou seja, colocando ou Trump ou Palestina, né? Deixando entender que não tem como ter as duas coisas, né? Não tem como ter as duas coisas. Então isso cria um problema que a Kamala Harris provavelmente vai sustentar um projeto muito semelhante ao do Biden, né? Embora ela busque se colocar de uma forma mais crítica, né, ao Biden em relação ao projeto a sua aliança incontestável, digamos, uma forma assim, com Israel, ela parece, né, ser uma ultra defensora do genocídio.
o governo brasileiro, apesar de críticas diplomáticas pontuais, ele não rompeu com o governo israelense. Pelo contrário, ele mantém a exportação de petróleo, de alimentos, importa veículos militares, contribuindo economicamente e militarmente também com o governo de Netanyahu. Há um posicionamento do governo palestino sobre essa conduta do governo brasileiro? Eu não vejo posicionamento, assim, em primeiro lugar, governo palestino, né? Ele é algo, né, bastante ilegítimo, né, para dizer o mínimo, porque a autoridade palestina governada pelo Mahmoud Abbas, né, é uma autoridade empoderada por Israel e Estados Unidos, né, que é altamente impopular entre os palestinos. Todas as pesquisas de opinião que têm saído nas últimas semanas mesmo mostram que o Fatah e a autoridade palestina estão no chão, no buraco, né? O Hamas é profundamente mais popular, né, do que o Fatah, né? E outras lideranças, como o Marwan Barghouti, né, que está preso, também são muito mais populares, né? Então, quando a gente fala de governo palestino, a gente está falando de um governo bastante ilegítimo, né? E que mais ou menos opera dentro dos esquemas da colonização, do apartheid, né? A sua existência é condicionada à manutenção do apartheid, né? Então isso é importante destacar. Eu não vejo o Mahmoud Abbas reivindicando que o Brasil corte relações com Israel. Eu não vi esse posicionamento nem do embaixador palestino aqui no Brasil, né? Isso, né, enfim, acho que não faz parte da agenda da autoridade palestina, né? Porque eles não adotam oficialmente o BDS, né? O BDS é um movimento da sociedade civil palestina, não da autoridade palestina, né? E o Fatah sempre foi, de alguma forma, bem, né, contido no seu apoio ao BDS. Então, isso é importante destacar. E o Brasil, acho que, para comentar esse posicionamento do governo brasileiro, do governo Lula, né, as críticas do presidente Lula são muito importantes, como você destacou, né, mas ao mesmo tempo o Brasil mantém suas relações comerciais intactas com Israel, né? E as decisões o Brasil, né, historicamente busca se colocar como um ator nas relações internacionais moral, né, ou seja, muito respeitoso do direito internacional, das decisões de cortes internacionais, que nos respeita as normas, né, das relações internacionais, como fazem os grandes atores, né, as grandes potências, como os Estados Unidos, né, ou seja, nós seríamos esse ator do Sul, que a sua política externa é orientada de uma forma bastante moral e que, portanto, as nossas posições, elas tem um peso moral maior do que os Estados Unidos, quando apoia ou não apoia alguma coisa. Então, só que as decisões da Corte Internacional de Justiça, né, que determinaram que Israel cesse com o genocídio, que determinaram que Israel acabe com a ocupação, acabe com o apartheid, acabe com os assentamentos, permita o direito de retorno aos refugiados, né, fala que os Estados-membros do Corte Internacional de Justiça, do qual o Brasil faz parte, não é que eles têm o direito de fazer com que a decisão seja tomada, não. Eles têm a obrigação de fazer tudo ao seu alcance para que a decisão seja tomada, né? Porque, diferente do direito nacional, no qual o Estado é soberano e tem o monopólio da violência legítima para fazer com que decisões da justiça sejam respeitadas através de punições, através do uso da polícia, do exército e do encarceramento e de multas
e assim por diante, né? No direito internacional isso não tem, né? É balança de poder, é correlação de forças que faz com que decisões de cortes internacionais sejam respeitadas ou não, né? Então, o Brasil tem o dever de fazer tudo a seu alcance, e o Brasil não está fazendo tudo a seu alcance, né? O Brasil pode cortar relações econômicas. O Lula não quer cortar as relações diplomáticas, porque tem muitos brasileiros vivendo em Israel e nos territórios ocupados. Eu acho isso totalmente compreensível, verdade. Mas cortar relações econômicas não tem a menor justificativa, né? O Brasil é um país que tem relações econômicas com o mundo inteiro, praticamente, e todo a balança comercial com Israel é facilmente substituível, né? Então, acho que isso é importante ressaltar. Nessa sua fala, você citou o Hamas, em algum momento aí. A morte do líder do Hamas e de outros líderes, ela vai impactar de alguma forma a luta palestina? Então, o assassinato do Ismael Haniyeh, né, que era o líder do birô político, né, do braço político do Hamas, porque o Hamas ele é um partido, tem um braço político e um braço armado, né? O braço armado chama Al-Aqsa, né? E os guerrilheiros de Al-Aqsa, os mártires de Al-Aqsa, algo do tipo, me escapou o nome específico. E o Haniyeh era o dirigente, só que ele vivia no Catar, né, sob abrigo do governo catariano, e foi morto quando visitava, né, o Irã, né, para posse do presidente iraniano em Teherã. E por incrível que pareça, né, o Haniyeh era dos moderados, né? Não é dos moderados, mas da ala um pouco mais moderada, né? O Haniyeh era um grande defensor do cessar-fogo, do acordo de negociação, né? Obviamente ele foi uma das pessoas responsáveis pelo ataque do 7 de outubro. Tem várias aí, só que ele não é da ala mais radical, né? E o seu substituto, né, o Sinwar, né, é da ala radical, né? Ele é considerado o grande ideólogo por trás da ação do 7 de outubro. Ele é o dirigente do Hamas na faixa de Gaza, né? Algumas semanas atrás, quando Israel fez um ataque numa zona humanitária, né, que deixou centenas de mortos, eles supostamente acreditavam ter matado o Sinwar, né? Só que a nomeação do Sinwar como líder do birô político mostra que, mesmo depois de 10 meses, tá, agora que a gente está gravando é 8 de agosto, quando completa 10 meses do genocídio, né? O Sinwar segue vivo na faixa de Gaza, né, vivendo nos túneis, provavelmente, do Hamas na faixa de Gaza, e segue dirigindo, né, o Hamas, militarmente desde a faixa de Gaza. E agora ele vai dirigir todo o partido político, né? E ele é da ala mais radical. Então, essa decisão, né, de matar o Haniyeh, né, que foi considerado um dos responsáveis pelo 7 de outubro, provavelmente vai radicalizar o Hamas em vez de atenuar, né? Você já tinha colocado, né? Essa guerra é invencível em certo sentido, né? Porque todas as guerras coloniais, os colonizadores são invencíveis, porque são invencíveis porque os nativos colonizados sempre vão resistir. Essa guerra pode fazer com que a resistência de alguma forma ferrece, né? Mas as razões para quais palestinos se alistam em movimentos guerrilheiros de luta armada permanece, pelo contrário, só aumenta, né? Então, no médio e longo prazo, que a gente vê, e a nomeação do Sinwar é um indicativo disso, é de radicalização, né? E é o que provavelmente a gente vai ver aí nos próximas semanas, meses, anos. Vamos ver, a gente tem que guardar para ver o que significará, né? Acho que uma primeira resposta vai estar nas respostas do Irã,
né, a agressão israelense que matou Haniyeh, né, que feriu a soberania iraniana. Inclusive a Arábia Saudita está do lado do Irã nisso. Se até a Arábia Saudita está do lado do Irã e de alguma forma defendendo a preservação da sua soberania e de alguma forma indiretamente defendendo o direito de resposta iraniano, é que provavelmente vai ter uma resposta bastante dura, né, e coordenada com outras forças do eixo da resistência. Então, vamos aguardar para ver. O movimento judaico antisionista mundial, ele ganhou força em vários países. No Brasil, apesar dos esforços de alguns grupos, ele ainda é visível em núcleos intelectuais, né? O que falta para ele ganhar força por aqui nas nossas terras tupiniquins? Enfim, acho que os judeus, acho que você falou que tem núcleo em círculos intelectuais, acho que não tem nem força em círculos intelectuais, eu te diria. Eu sou dos pouquíssimos intelectuais judeus anti-sionistas. A grande maioria dos intelectuais judeus são sionistas, né? Então, acho que nem tem força nisso. A força é mínima. Só que a comunidade judaica, né? A comunidade judaica é uma comunidade muito pequena. São 150 mil judeus no Brasil, se eu não me engano. É muito pouca gente, né? Só que tem um poder, acho que desproporcional ao seu número, à sua quantidade, né? Por causa de várias razões que a gente pode discutir aqui, né? E quando eu estou falando de ter um poder desproporcional, não quer dizer que eles manipulem a mídia pelos bastidores. Isso é dissemitismo, né? Mas que o movimento judaico-sionista tem uma capacidade organizativa e uma força ideológica muito sólida, né? E diversos grupos muito consolidados, né? Das mais diversas matizes ideológicas, desde um sionismo mais à direita a um sionismo mais à esquerda, né? Então, romper com essa hegemonia sionista é muito difícil, né? Como a gente rompe com a hegemonia do capitalismo na sociedade brasileira? É muito difícil, né? Então, eu não estou dizendo que são caminhos, os mesmos caminhos, assim, mas acho que é um processo lento e gradual, assim, de conscientização, né, dos judeus em torno da necessidade de romper com o sionismo com uma forma de, né, libertar o judaísmo, não somente, também libertar o judaísmo, né, do sionismo. O judaísmo, de alguma forma, está capturado pelo sionismo, né? Então, a gente precisa libertar o judaísmo do sionismo. E isso, obviamente, é muito difícil, né? E passa por trabalho de base, passa por diversas formas, né? Eu não vou ficar aqui também expondo estratégias mínimas que a gente tem, mas acho que passa por um entendimento dos judeus da importância de se posicionar radicalmente pela solidariedade dos palestinos, né? Porque, de alguma forma, os palestinos de hoje são os judeus de ontem, né? É um povo cosmopolita, descentralizado, perseguido globalmente, né, visto como ameaça global ao Ocidente, né? Tem muitas semelhanças do antissemitismo clássico que perseguiu os judeus até a Segunda Guerra Mundial com a forma como os palestinos e os muçulmanos são subjugados hoje em dia, né? Então, só que o sionismo ele é uma ideologia que traz um orgulho para uma identidade que foi subjugada por muitos séculos, né? Traz uma força, tipo, nunca mais seremos oprimidos, nunca mais seremos subjugados, nunca mais Auschwitz irá acontecer. Só que esse nunca mais, ele é um nunca mais somente para os judeus. E dane-se o resto, né? E isso é difícil, né? A lição que eu trago do Holocausto não é essa. É o nunca mais para ninguém, não nunca mais somente para nós judeus, né?
Então, inclusive, acho que passa aí por uma interpretação da pedagogia do Holocausto, pedagogia do genocídio, né? O que esses grandes, né, processos de morte sistemática ensinam para nós, né? Então, de alguma forma, a gente precisa romper, é um termo, enfim, ruim, mas romper com o identitarismo judaico que existe aí, né? Que faz com que mantenha-se a luta judaica seja exclusivamente para os judeus, e acho que é difícil, né, enfim, né, é um primeiro momento da história que os judeus não se encontram oprimidos, mas se tornaram opressores, então a gente tem que manter essa nossa tradição de luta contra a opressão, né, porque o sionismo, ao lutar contra a opressão que confinou os judeus à subjugação, entrou para o lado do opressor, e a gente precisa romper com isso. E entender isso é fundamental. Só que isso é uma interpretação das coisas, né? Nem todo mundo enxerga as coisas da forma como eu enxergo, né? É difícil. Eu vejo outros grupos étnicos, né, passam por dinâmicas semelhantes, assim, né? Em questão da questão da identidade, né? E romper com essa identidade sionista é algo muito duro para o judeu, né? É sofrimento emocional. Então, mas ela de alguma forma é necessária, né? Mas romper com privilégios, né? E romper com privilégios é um processo difícil mesmo. Então, Bruno, a gente fica por aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você quer deixar mais alguma mensagem para a gente, para encerrar esse nosso bate-papo? Acho que recomendar acompanhar o nosso coletivo, né, o Voz Judaicas por Libertação, no Instagram, né, acho que é uma boa dica aí, e apoiar todas as formas, né, de solidariedade com o movimento palestino aqui no Brasil e no mundo, né. Fica aí de dica e recomendação, né. O internacionalismo é fundamental, né. Infelizmente as lutas nos últimos anos deixaram de ser internacionalistas. Eu acho que o momento atual está mostrando a importância da gente retomar, porque a libertação dos palestinos significa a libertação nossa brasileira contra as classes dominantes brasileiras e globais, né, ao mesmo tempo. As coisas, as dinâmicas são dialéticas aí, então a forma como as opressões são conectadas, as lutas por libertação também devem ser conectadas, e a gente vê o crescimento da solidariedade com os palestinos, que é fundamental, e o crescimento da solidariedade é fundamental, e pressionar o governo brasileiro a interromper as relações comerciais com Israel, e assim por diante. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Café com Lutas. Siga as nossas redes sociais, siga o site do Sincef São Paulo, e muito obrigada por nos acompanhar.